últimas décadas ocorreu uma grande transformação na mentalidade humana quanto à sustentabilidade e desenvolvimento. Resolvemos compreender esse assunto a fundo. Como será que as nossas crianças lidam com isso? E as escolas? Será que os projetos ecológicos existem mesmo? Para isso a gente vai ver a Luísa, uma menina de 5 anos que está vivendo essa fase e tem vários projetos ecológicos na escola. Aí a gente foi até a casa dela e falou com a mãe dela, a Flávia. Flávia, como você vê a educação ambiental da Luísa no colégio? Eu acho que o colégio ele estimula as crianças de uma forma bem bacana, tá? Com alguns projetos de sustentabilidade e envolvendo as crianças no meio ambiente mesmo. Então eles fazem saídas pedagógicas, vão até alguns parques, a jardim botânico, fazem o estudo do ambiente, fazem coleta de material reciclável e também vários projetos de lição de casa mesmo, para estímulo da reciclagem dos materiais. E você vê reflexo disso no dia a dia dela? Vejo sim. Aqui em casa a gente separa o lixo e ela já sabe direitinho aonde é o lixo orgânico, da onde é o lixo reciclável. E a gente também sempre tenta reaproveitar alguns materiais, latinhas, para fazer outros objetos. Você acha que quando ela crescer, ela vai continuar a cuidar do meio ambiente assim? Eu creio que provavelmente, porque em casa não é já um aprendizado da minha geração, mas com o passar do tempo a gente acabou entrando nesse mundo de ecologia, mesmo de cuidar do meio ambiente. Então eu acho que com o estímulo e com o aprendizado dentro de casa, é provável que isso permaneça. É legal essa questão hereditária também, né? Sim, é bem bacana, porque a gente vive aqui o meio na escola, na família e também com os colegas, né, com as pessoas da nossa convivência. Sempre buscando esse ideal de sustentabilidade. E também, assim, a gente busca dentro do dia a dia mostrar algumas cenas, né, falando dos rios, da poluição, de como isso pode causar um impacto dentro da nossa vida. Interessante, Flávia. Esse é o Colégio Ofélia Fonseca, onde estuda a Luísa. Aqui os projetos ecológicos são parte integrante do currículo escolar dos alunos. E essa é a Solange Ferreira, coordenadora pedagógica da escola. Quais são os principais projetos do Colégio Ofélia Fonseca? Principais projetos? Bom, nós temos um grande que é a parceria com a Unesco, né? E nós estamos há 10 anos trabalhando a questão da sustentabilidade. Ela dedicou esses 10 anos para falar sobre a sustentabilidade do planeta. Então, todo ano nós trabalhamos. Já tivemos o trabalho com a água, com a terra, com a sustentabilidade em si, com o planeta. Cada ano nós estamos abordando um tema que vai fazer com que os alunos reflitam sobre a sustentabilidade no planeta. Esse é o nosso principal, né? Então, nós temos a cisterna, então todo o pátio e toda a escola é higienizada com água da chuva. Eles têm esse processo, né? Eles sabem disso, eles fazem isso na horta também. E aí nós fazemos com que a criança viva isso e perceba a diferença na vida. Não é um assunto tão simples, né? E para as crianças não deve ser uma coisa tão comum assim, apesar de ser muito mais comum hoje em dia do que antes. Isso. Então, comum até pode ser. O nosso grande desafio é que não seja banal, né? Porque todo mundo fala, você diz assim, como você vai cuidar do seu planeta? Para uma criança de 3 anos, ela fala, não joga o lixo no lixo, fecha a torneira, não pode usar o chuveiro muito tempo. Ela tem isso bem na cabeça, porque a mídia fala muito disso, né? Porque a família fala disso hoje em dia, mas ela entra no carro da mãe e joga pela janela o que ela estava consumindo no carro, né? Ela consome o lanche dela metade. Então, é comum o assunto, mas não é comum, na verdade, a vivência. E aí a criança entende que ela faz parte desse mundo e que ela é quem vai transformar esse mundo. Então, todos os assuntos são em torno disso. Quer dizer, quem sou eu, quem é a minha escola, o que eu faço para essa escola se manter limpa, o que eu faço para essa escola se manter bem cuidada. Não é assim. O que nós precisamos? Cuidar da escola. Não, é o que eu faço. Então, nós ensinamos a ação, né? A reflexão e a ação da criança. E não só o que é preciso. Porque o que é preciso, às vezes, fica longe da gente, né? Da criança, o cuidado é a criança não ficar muito rígida. Porque criança, ela pega o fato como é. Então, nunca jogue o lixo no lixo. Aí ela fica meio neurótica, né? A mãe vai jogar o lixo vou guardar um pouquinho aqui na minha bolsa. Não pode, porque o lixo é no lixo. Então, também tirar essa coisa rígida. Não.
É para jogar o lixo no lixo, mas não precisa ser na ótica, né? É para ser prazeroso, né? Isso, é um para trabalho ser... que é pra ser natural. Isso, natural. É da vida. A preservação é do ser humano. É isso que o ser humano tem que perceber. Não é do planeta, é do ser humano. E aí, aí vamos esticando, né? É do ser humano, e aí é do ser humano e do ambiente que ele vive, da sociedade que ele vive, e por isso que a gente diz o planeta. Mas não sejamos prepotentes, quem acaba somos nós, não o planeta, né? Debaixo d'água, tudo era mais bonito, mais azul, mais colorido. Debaixo d'água, se formando como um feto. Debaixo d'água, ficaria para sempre, ficaria contente. E a voz de meu pai, voz de muitas águas. Depois o rio passa. Água, seu cochicho. Agora sinto muita sede. Mas tinha que respirar. Debaixo d'água, ficaria para Mas sempre. tinha que respirar. Debaixo d'água. Eu e a água, debaixo d'água. Eu e a água, eu e a água, Eu e a água, eu e a Seu água. cochicho. Eu e a água. Mátrima, a mais materna. Definição: composto de átomos de hidrogênio e oxigênio, inodora, incolor e insípida. A água, chamada Matrimá para os Vedas, uma civilização indiana de 500 anos antes de Cristo, nos remete à origem, sendo essencial à vida. No entanto, 96 milhões de brasileiros ainda vivem sem saneamento básico e, assim, sem água de qualidade. Isso se torna uma das principais causas de mortalidade infantil em nosso país. Essa situação é uma situação assim, extremamente triste, porque o nosso país já tinha condição de ter isso sanado. Nosso país é um país né, dentro das 8 maiores economias do mundo, né? E também a gente é campeão aí da má distribuição de renda, que é o que faz ter, junto com a riqueza, essa miséria extrema. Eu vivi isso de perto em muitas das comunidades onde eu trabalhei. Eu trabalhei no município de São Paulo, da Grande São Paulo, que é um dos principais em abastecimento de água, onde tem fonte de mananciais que abastecem a cidade de São Paulo, que é Mariporã. E lá muitas das famílias da zona rural não têm água potável, não têm água sequer para uso doméstico, né? Estudos apontam que a quantidade de água do planeta não se altera há centenas de milhões de anos. Mas dados nos mostram que na Etiópia, por exemplo, a média de água usada por pessoa diariamente é de 196 litros, enquanto nos Estados Unidos são usados 4.382 litros. Não é segredo para ninguém que as grandes indústrias despejam seus resíduos nos rios, como acontece no Tietê. Uma das justificativas para a não mudança de hábito é que isso afetaria seus lucros. Então, quer dizer que não é possível usar a água sem agredir o meio ambiente e as pessoas? A Faculdade ENIAC, localizada na região de Guarulhos, nos mostra que é possível sim fazer isso de forma sustentável. O esgoto ele entra na estação de tratamento, ele é tratado, aí ele recebe uma aplicação de cloro, né, se junta com a água da chuva, que nós também captamos na nossa cisterna, passa pelo filtro, recebe o banho de ozônio e em seguida é enviado novamente para as nossas caixas d'água, onde ela é reutilizada nos banheiros, na rega de jardim. Terra rachada. Caminho para a preta que leva a bacia na cabeça. Em casa falta. Falta água, falta vida. Secou. A preta, a criança e o cachorro. Parasitas no bucho do menino, um focinho seco que já não late mais e a preta de bacia na cabeça rachando na terra. Mas enquanto seca a gente sofrida, a gente dos lados molha a gente sabida, encharca. E na casa falta faltar. De um lado, nunca seca. Do outro, racham-se os pés e não nasce a flor. Magérrimos, inconscientes, pequenos, sedentos. Sede, tem sede, mas secou e em casa falta. Mas não falta porque falta. Falta porque inconscientemente encharcamos. E eles têm sede, seu moço. Ela tem sede. A vida tem sede. Você sabe o que é lixo eletrônico? Não sei o que é lixo eletrônico. Sei não.
cartão? Ah, sei sim. É aquele celular velho, aquelas pilhas, aqueles negócios. Quando você ganha um celular novo, o que você faz com o velho? Eu jogo no lixo de casa. Jogo fora. Eu guardo. Jogo fora. Ah, então, eu levo pra um parque lá perto de casa que eles fazem o recolhimento. Sabia que isso pode causar problemas no meio ambiente? Não, não sabia. Não. Sei, mas sei lá, não sei o que fazer com ele. Lixo eletrônico é todo qualquer aparelho sem utilização, como celulares, pilhas, computadores ou baterias já utilizadas. Com a avanço da tecnologia, a quantidade de lixo eletrônico no Brasil e no mundo vem aumentando. Jogar esse lixo no lugar errado pode causar sérios problemas no meio ambiente. Muitas pessoas acabam jogando lixo eletrônico, como essa bateria, no lixo comum, mas o certo seria jogar nessa lixeira especial. Quando o lixo eletrônico é descartado no lixo especial, passa por 4 etapas. A primeira é a coleta, onde empresas especializadas recolhem o material. A segunda é a desmontagem do aparelho. E a terceira é a classificação dos mesmos, sendo separados por tipos de material. Essa etapa é importante porque, se houver substâncias tóxicas, elas são neutralizadas. A quarta etapa é o processamento, ou seja, a finalização do processo, reutilizando o produto como matéria-prima, sem agredir o ambiente. Existem pessoas que utilizam o lixo eletrônico como forma de arte. O meu nome é o Guilherme, que aproveita scanners que não são utilizados para fazer sua própria arte. Então, Guilherme, fala um pouco do seu trabalho. Eu desmonto os scanners e uso a parte deles, que é uma câmera fotográfica, para fotografar a cidade. E de onde surgiu o trabalho? Eu peguei um tutorial na internet e descobri como é que fazia e fui investigando e descobri uns scanners que funcionavam melhor. Você acha que isso pode ajudar as pessoas a terem conscientizar? É legal porque você dá uma vida mais longa pro objeto, né? E ele não vai parar no lixo. E eu acho que isso é bom para todo mundo. Quem são as pessoas, né? Elas estranham um pouco a foto. É uma coisa diferente, mas elas curtem. Obrigado. Beleza, obrigado. Com o trabalho do Guilherme, conclui-se que a reutilização do lixo eletrônico é possível. Há pessoas que se dedicam muito, e o nosso trabalho é simples: jogar o lixo eletrônico na lixeira especial. Um dos assuntos que mais tem aparecido na mídia ultimamente é empresa sustentável. Mas o que é uma empresa sustentável? São aquelas empresas que não deixam de lado o seu lucro, mas também visam preservar o meio ambiente. E essas empresas estão presentes em vários setores da economia, como biocombustíveis, cosméticos, entre outros. E hoje a gente veio aqui para provar que não é preciso ser uma grande corporação multimilionária para você poder ter atos sustentáveis. A gente está aqui na Ecofit, que é a primeira e única academia sustentável do Brasil. E agora a gente vai bater um papinho com a Thaís, que ela vai explicar um pouco mais pra gente sobre o que eles fazem aqui na academia. Boa tarde. Oi, boa tarde. Bom, a academia ela possui toda uma estrutura sustentável que eu vou mostrar logo mais para vocês. E além disso, nós participamos de ações internas e externas, né, para levar essa mensagem pro nosso público e para nossa comunidade. Entendi. Agora vamos conhecer um pouquinho mais sobre a academia. Dessas aqui que são as placas solares? Isso, essas placas elas captam a luz do sol, né, e a gente consegue aquecer a piscina menor que a gente tem lá embaixo. E a piscina grande, o que vocês fazem? Então, a piscina grande ela ainda é aquecida por motor, só que a gente está pensando em expandir esse espaço para a gente também poder aquecer a piscina maior. Eu estou percebendo que tem vários vidros aqui. É uma questão de estética mesmo? Bom, estética tem um pouquinho sim, mas a maior função é a gente pegar a luz do sol para iluminar toda a academia, né? Assim a gente economiza energia e só à noite acendemos as luzes. A Ecofit também faz coleta seletiva dos lixos, né? Onde os nossos alunos e moradores da região possam trazer os seus recicláveis que nós daremos o destino correto. Então a gente tem lixo para papel, metal, lâmpadas, pilhas, então as pessoas podem estar trazendo isso para a gente dar o destino correto para eles. Aqui na área de musculação, nós temos o telhado verde, né? Que é para seguir aquele conceito de que toda casa deve ter um quintal para absorver a água da chuva. Além disso, é bacana o aluno vir treinar aqui e ver uma área toda verde. Ainda na sala de musculação, nós temos essas luminárias onde precisamos de pouca luz, e o formato dela faz com que a luz se expanda por todo o local. A Ecofit tem duas piscinas, a menor e a maior. A menor ela é aquecida pela luz solar e a maior ela é aquecida por motor mesmo, né? Só que ela é tratada por ozônio, que é bem mais sustentável que o cloro, e além disso ele não danifica o cabelo, nem a pele.
Nos vestiários temos os chuveiros ecológicos, onde eles economizam até 70% de água. Eles possuem um aerador, onde faz ter pouca quantidade de água. E além disso, temos também essas ampulhetas que marcam 5 minutos de banho, né? E se a pessoa quiser estar utilizando para economizar água, ela também tem essa opção. Ali onde eu mostro, temos a nossa composteira, onde colocamos os restos de alimento do restaurante para a fertilização da terra, onde cuidamos das nossas plantas. Mas será que realmente o fato da Ecofit ser uma academia sustentável influencia na decisão das pessoas? Vamos conferir isso agora. Então, Eric, você que é professor aqui da academia, o que você acha assim, da academia ser sustentável? Assim? Eu acho uma ideia super interessante, né? Por essa onda, né, de ecologia, né, sustentabilidade. E a academia, eu acho que entrega tudo isso, né? Madeira certificada, parceria com ONGs, né? E eu acho que, assim, se a gente fizer, acho que o mínimo da nossa parte, né? Porque a academia Ecofit é única, né? Ecológica, e a gente poder transpassar isso para as pessoas. A Ecofit, eu acho que calhou pelo momento também, né? Que a gente está vivendo hoje em dia. Então, acho que foi mais uma questão de oportunidade mesmo, né? Então, Patrícia, você que é aluna daqui, o que você acha assim da Ecofit ser uma academia completamente sustentável? Assim? Eu acho bem legal, pesou bastante na decisão quando eu escolhi a academia, também por conta de ser perto da minha casa, eu não precisar pegar carro para vir. E como minha filha faz aqui também, eu acho legal as campanhas que eles têm de sustentabilidade, tudo é sempre legal, tá? Educando as crianças. Muitas empresas pensam que se tornar sustentável pode ser prejudicial ao seu desenvolvimento, mas qualquer uma pode conciliar qualidade, sustentabilidade e lucro para ajudar o planeta. A gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e felicidade. A gente não quer só dinheiro, a gente quer inteiro e não pela metade. O consumo envolve, além de questões econômicas e ambientais, questões sociais e psicológicas, pois a sociedade atual tem um de seus pilares baseados no consumo, muitas vezes como compensação de fatores psicológicos mais profundos e graves. A tendência do desenvolvimento aí tem sido baseado em substituição de bens, mas se isso gerar renda suficiente para que você possa fazer essa substituição, e que com isso não se degrade o meio ambiente ou se afete outros fatores do tipo saúde pública, esse tipo de coisa, eu acho que não há nenhum problema. A substituição não é necessária, você faz porque o desenvolvimento te trouxe esse benefício. Então, eu não diria que isso é uma obsolescência absoluta, porque você acaba transferindo esses bens que você utilizou para outras pessoas. São poucos que você joga fora. Por exemplo que você joga fora é celular. Porque celular é um negócio que você usa, depois de algum tempo chegam equipamentos muito mais modernos e com preço bastante acessível. O que você acaba fazendo? Você acaba reciclando ou se livrando daquele antigo, né? Com este consumo excessivo em nossa sociedade, florestas vêm sendo devastadas pela ação clandestina do homem. Rios, lagos e reservas estão sendo usados como lixões e produtos tóxicos são jogados sem que haja uma preocupação que poderá acontecer aos peixes, que morrem ou adquirem doenças. A ideia do barateamento de um consumo imediato, então substituir todos os tipos de contêineres e líquidos por plástico, né? Só que hoje temos de nos ver diante do que fazer com um lixo plástico gigantesco, né? Sabidamente nocivo ao ambiente, em proporções que a absorção dele leva muito mais tempo do que está se levando para produzir e que obrigatoriamente vai já começa a levar a repensar e às vezes a voltar a formas que pareciam descartáveis, né? Então, será que leite em vidro, como se entregava antigamente, né? Em alguns lugares não é preferível do que em plástico, em caixinhas de plástico e tal? Imagino que o vidro pode até quebrar, mas depois ele pode ser reaproveitado. E assim várias outras coisas, né? Essa lógica do consumo imediato, em quantidade, o mais rápido possível, etc. Não se pensava no custo e as empresas ainda não assumem plenamente o custo
desse lixo que é gerado. 1/4 da população que vive nos países desenvolvidos utiliza 3/4 dos recursos naturais do planeta, limitando de maneira extrema a capacidade dos países em desenvolvimento de aumentar de forma sustentável suas situações econômicas. Isso acontece porque hoje a tecnologia avançou tanto e os métodos de produção, como em geral, avançaram tanto que permite para que a população, principalmente de países mais desenvolvidos, né, que ainda não é o nosso caso, que substitua os produtos mais rapidamente. Então, antigamente, por exemplo, quem tinha um Fusquinha era rico. Hoje, qualquer um de nós aqui tem condições de chegar numa concessionária e comprar um carro zero. Então, isso está dentro dessa lógica desse consumo não sustentável, né? Quando surgiu no início os chamados bens duráveis, né? O que são os bens duráveis? Uma televisão, uma geladeira, o próprio automóvel. Esse termo quase perdeu o significado hoje, porque muitas vezes eles são feitos para não ser duráveis, para ser, ao contrário, descartáveis. Mas isso tem um limite, que é essa questão desse impacto ambiental. Na contramão das iniciativas de consumo sustentável, o mercado parece desenvolver novas e eficazes estratégias para estimular ainda mais as aquisições por impulsão ou compras mais frequentes, assim como uma cultura de objetos com pouca vida útil, aliadas ao desejo das pessoas, muito estimulado pela mídia. Se a pessoa consome mais do que necessita, mas ela tem renda suficiente para isso, então esse fator não vai ser negativo para a economia, né? Principalmente em economias subdesenvolvidas, em que é preciso gerar renda para ser distribuído para aqueles que têm menos condições de consumir, né? Mas, por outro lado, se você consome de forma inadequada ao seu perfil de renda, por exemplo, por muito endividamento, né, você consome excessivamente, baseado em dívida que você não vai conseguir cumprir, aí já é negativo. A questão que a gente pode fazer, nós fazermos, né, no momento que vivemos, é se o tipo de consumo e primeiro, qual que é o alcance, qual que é a parcela da humanidade que ainda tem dificuldade para atender aquilo que seria um consumo básico. Então temos uma questão de desigualdade muito forte, né? Uma distribuição de renda muito desigual. Então, ao mesmo tempo que temos aí uma boa parcela da humanidade, que está quase 1/3, vivendo em extrema penúria, com o mínimo ou menos do que o mínimo necessário, e ao mesmo tempo temos na outra ponta, né, ainda que um setor bastante minoritário, mas de gente vivendo com extremo luxo e com um nível de consumo e com um padrão de consumo que vai muito além daquilo que o próprio planeta poderia sustentar, né? Por exemplo, muita gente acha natural ter um automóvel, e quem sobe um pouco de vida sonha com automóvel. É natural porque a sociedade incentiva isso, né? Os grandes anunciantes da publicidade no Brasil são da indústria automobilística. E, enfim, agora, 7 bilhões de pessoas na Terra, não dá para ter um automóvel em cada família. Isso seria insustentável. E você, o que vai consumir hoje?